Estamos vendo surgirem diversas notícias extremamente negativas para o Bitcoin em sequência, uma atrás da outra, dando a entender que milhares de Bitcoins serão colocados à venda no mercado, fazendo o mercado desabar. Será que o preço vai para abaixo dos 60 mil dólares finalmente, rompendo o meu canal? Não, rompendo o canal do Bitcoin, Guilherme. Isso. Rompendo aquele famoso canal do Bitcoin que eu trago para vocês há várias e várias semanas. Na verdade, há vários meses já, né? Desde lá, de antes do halving, eu marquei aquele canal onde o fundo dele está exatamente nos 60 mil dólares. Será que dessa vez esse canal será rompido? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje e também vamos entender se esse surgimento de várias notícias globais negativas para o Bitcoin no mesmo momento não é um pouquinho suspeito. Bora lá? Começando por essa notícia da Exame na tela, que falava, há 2 dias atrás, sobre a falida corretora Mt. Gox, que já foi a maior corretora do mundo lá em 2013, estar agora fazendo pagamentos para aqueles clientes lá do passado que perderam seus bitcoins e agora seriam ressarcidos em Bitcoin. E se eles vão receber esse Bitcoin, talvez alguns deles queiram vendê-los. Vender os Bitcoins, fazendo ali uma pressão vendedora que derrube todo o mercado cripto. Então, temos esse medo no ar, esse medo acontecendo. A data para isso, segundo aqui as autoridades, seria início de julho. Portanto, a partir de semana que vem, poderíamos ver aí uma enxurrada de Bitcoin no mercado. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: será que essa pessoa que foi forçada a ser holder de Bitcoin, a segurar seu Bitcoin ao longo de 10 anos, será que ela aprendeu alguma coisa com isso? Porque certamente os Bitcoins que ela possui hoje, que ela já possuía no passado, mas que ainda mantém hoje, valem muito mais hoje do que no passado. Talvez ser um holder forçado tenha servido de lição para essa pessoa e ela não venda seus bitcoins, ou pelo menos não venda a totalidade dos seus bitcoins. E esse medo de que todo mundo vai colocar todos os bitcoins à venda seja um tanto quanto exagerado. Essa, inclusive, é a minha opinião. Se eu fosse obrigado a segurar bitcoin por 10 anos e ter me tornado, do nada, um multimilionário, eu pensaria muitas vezes antes de vender os meus bitcoins. Um dia depois, também conhecido como ontem, sai essa notícia de que o governo alemão, um país, está vendendo seus bitcoins. No caso, está vendendo 900 bitcoins e também que 400 bitcoins estão sendo enviados para corretoras, dando a entender de que também serão vendidos mais à frente. Mas, primeiro, essa é uma quantia que não tem tanto impacto assim no mercado, Mas, enfim, ela acaba sendo muito espalhada por aí. Um governo está vendendo Bitcoin. Enfim, esse é um problema mais para o governo do que para a gente, É assim que eu entendo. Quando alguém se desfaz de um ativo que tem muito mais valor do que a própria moeda do país, se você pegar aí o gráfico da moeda alemã, que é o euro, e pegar o Bitcoin, você vai ver qual moeda está perdendo valor e qual está ganhando valor. Então isso é um problema muito mais para um país do que para a gente, Eu não vejo isso aqui como um grande problema, no caso, para o Bitcoin, até por ser uma quantia pequena. Mas sim, abala o mercado, gera uma desconfiança do mercado. E para finalizar, hoje, um dia depois, novamente, sai a notícia de que Bitcoin cai depois que os Estados Unidos enviam 240 milhões de dólares em BTC relacionados a Silk Road para outra corretora. Ou seja, além da Mt. Gox, além do governo alemão, o governo americano, os Estados Unidos também estão vendendo os seus Bitcoins. Novamente, uma quantia relativamente pequena para o mercado, mas mais uma notícia negativa em sequência, gerando queda no mercado. O Bitcoin estava se recuperando da queda, que ele teve devido a Mt. Gox, que caiu lá para casa dos 59 alguma coisa, ali na faixa dos 60. Ele voltou a subir, ultrapassando os 62, e depois dessa notícia muito bem colocada no dia de hoje, ele volta a cair para a faixa dos 60 mil dólares. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Essa aqui é a forma mais fácil de manipulação de mercado. É você colocar na sequência diversas notícias negativas. A gente vê isso acontecendo em todos os ciclos, tá, pessoal? Tem até a piada da China bane o Bitcoin. Todo ciclo a China bane o Bitcoin. Por quê? Porque quando interessa, quando está ali no momento onde é ideal ter uma queda de preço no Bitcoin, para que alguém compre no fundo, sai a mesma notícia de banimento do Bitcoin na China, e agora colocam em outros países, como Rússia também, de vez em quando, E agora estão colocando o mesmo tipo de notícia. Saiu uma primeira notícia, notem, saiu uma notícia falando sobre a Mt. Gox, colocando seus bitcoins na mão dos proprietários, e o proprietário podem vender seus bitcoins.
E aí acontecem notícias com o mesmo teor. Né? Já que isso abalou o mercado, sai governo alemão vende a mixaria, né, de Bitcoin, venda de novo. Aí a próxima notícia é o quê? Mesma coisa. O governo americano vai vender Bitcoin. Por quê? Porque gerou queda. Então funcionou. Vamos repetir a mesma fórmula continuamente. Sabe quando acontece, por exemplo, um acidente aéreo? E aí, do nada, começam a pipocar notícias de acidente aéreo pelo mundo? Por quê? Porque funcionou, gerou clique. Então, eles vão seguir com essa mesma estratégia. Aqui, no caso, para manipular mercado, isso é muito interessante. Você força o mesmo tipo de notícia que gerou apreensão e o mercado acaba vendendo, gerando uma queda muito mais rápida do que de costume. Essa queda que a gente está vendo nas últimas 2 semanas do mercado, ela é a 6ª queda ao redor de 20% neste ciclo de alta do Bitcoin. Tá? Então são 6 quedas ao redor de 20%. E essa agora é uma das mais rápidas. Né? Nós tivemos 2 antes que também foram tão rápidas quanto essa, né? Ao redor aí de 15, 17 dias mais ou menos que tá acontecendo a queda. Então uma queda muito rápida para um percentual tão alto, tão elevado de 20%. Mas o interessante dessa análise é quando aconteceram essas quedas mais rápidas, né? Olha só, pessoal, vou trazer um gráfico para vocês que mostra exatamente isso. Vocês vão ver aqui nesse gráfico 6 quedas. Ó, a primeira aqui é no início de 2023, estão vendo? Nesse ponto aqui. A segunda aqui é em maio. A terceira aqui já ali para julho, agosto de 2023. A quarta aqui, acontecendo já no início de 2024. A quinta acontecendo aqui já para março, abril desse ano. E agora estamos vendo a 6ª queda acontecendo. Vocês vão perceber que a maior parte delas foi uma queda normal, uma queda que leva um bom tempo. Mas 3, incluindo essa de agora, foram muito rápidas, né? Perdeu ali cerca de 20% muito rapidamente. Estou falando desta primeira aqui, do ciclo, que levou exatamente 17 dias que a gente tem agora também, né? E que estava ligada ao quê? Que notícias? Ah, falência dos bancos. Meu Deus, os bancos estão morrendo, os bancos estão acabando, o sistema financeiro colapsou. E também ao FUD lá ligada ao USDC, né, uma stablecoin ligada ao dólar. Então isso gerou uma queda de 22% em somente 17 dias. Depois, aqui, na virada para 2024, tivemos uma queda de 21% em somente 12 dias. Tá? Isso aconteceu depois da aprovação do ETF. Então, após o ETF, tivemos aquela venda, né? Ah, compraram o boato, venderam no fato, acontece uma queda muito forte. E agora, estamos vendo uma queda que é ao redor de 19% com essa questão aí da Mt. Gox, somada à questão da venda por parte do governo alemão, somada à questão da venda por parte do governo americano. Mas notem que nas vezes anteriores, essas quedas mais rápidas, elas foram a última antes da explosão de preço. Ah, interessante, né? É coincidência. Olha aqui, a gente tem várias quedas, como vocês estão vendo aqui, mas essa queda aqui, ela acontece, olha só, justamente no esgotamento. Uma queda rápida e forte e, na sequência, boom, explosão para cima do preço. Vamos passar para a próxima que eu falei, que está aqui na virada para 2024, né? Após a aprovação do ETF. Olha só, cai 21% em 12 dias, para na sequência o preço sair dessa faixa aqui dos 30 e poucos mil dólares e subir para bater lá na alta histórica de 72 mil dólares. E agora estamos vendo a terceira vez que isso acontece. Tudo junto, notícias muito negativas, jogando o preço lá embaixo muito rapidamente. E será que não é justamente para, na sequência, esses compradores estão aproveitando a oportunidade de ganharem muito dinheiro com isso? Não sei. Estou só trazendo aqui dados, né? Trazendo o gráfico do que aconteceu nas vezes anteriores e você tira a sua própria conclusão.